Buenas, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós teremos resenha leiga desta obra chamada A Vida Invisível de Ed La Rue. Na verdade, é uma francesa, então nós precisamos fazer biquinho para falar o nome dela, então seria algo mais ou menos assim. Ed La Rue. Mas antes de eu tecer comentários sobre o que eu achei dessa obra, eu acho interessante a gente iniciar pelo enredo da história. O livro traz a história de uma personagem chamada Adeline La Rue, que mora na França, mais precisamente numa cidadezinha, num vilarejo da França chamada Villon-de-sur-Sarthe. Eu aprofundei o meu francês, eu nem lembro se era Villon-de-sur-Sarthe. Deixa eu ver aqui, deixa eu consultar para não falar besteira para vocês. Eu acabei de verificar aqui, não é Villon-de-sur-Sarthe, é Villon-sur-Sarthe. Pois bem, a Adeline mora nessa cidadezinha, nesse vilarejo, lá no ano de 1700. Mais precisamente, o ano, assim, digamos, mais fortemente marcado dessa época é 1714. Nesse período, a Adeline completa 23 anos. E quando ela completa 23 anos, ela ganha um poder barra maldição que vem com algumas características. 3 características, para ser mais exato. Primeiro, ela vive para sempre. Imortal. Oh, que maravilha. Segundo, ela é esquecida por todos. Funciona assim, você tá caminhando na rua, encontra a Adeline, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Eduardo. Aí de repente você chega pra Adeline e diz assim: Adeline, espera só um pouquinho, eu vou ali no banheiro e já volto. Nesse momento, quando a Adeline sai da vista da pessoa por uns 10, 15 segundos, é o tempo em que a pessoa leva pra começar a esquecer dela. E não é esquecer do tipo assim, caramba, eu acho que eu estava falando com alguém agora há pouco, só não me lembro quem era. Não, apaga totalmente da memória. Você não sabe quem é a Adeline, passa por ela e não identifica porque ela não é lembrada por ninguém. E a terceira característica é que ela não pode deixar marcas nenhuma nas pessoas ou nos objetos. Por exemplo, ela tá lá na beira da praia e vai escrever uma coisa qualquer, vai escrever uma frase. Assim que ela começa a escrever na areia, logo em seguida começa a apagar o que ela tá escrevendo. Oh, alguém vai ver e vai sair correndo para contar para outras pessoas? Pois bem, 10 segundos depois que a pessoa vê e sai correndo, ela também se esquece do que estava acontecendo, porque ela esquece da Adeline. E a questão de marcar as pessoas, tem inclusive uma cena em que ela, numa briga, ela acaba esfaqueando, enfiando a faca na perna de um homem, sai correndo e se esconde. No momento em que ela se esconde, a pessoa sai do lugar onde ela está e vai procurar a Adeline. Quando ela chega lá na rua, ela começa a esquecer o que ela estava fazendo. Começa a esquecer da Adeline. E aquela facada que a Adeline deu na pessoa, a calça começa a se costurar e o machucado é curado. Ela não pode deixar marcas na vida das pessoas. Com esse enredo, nós somos apresentados à história, à vida de Adeline La Rue. Não pode se esquecer. La Rue. Então, vai contando ali as primeiras surpresas que ela teve com o novo poder. Ela vai conhecendo as suas limitações, e aí está montada então a ideia base para o desenvolvimento da história. A autora nos traz essa história contada numa distância de tempo de 300 anos, então 1714 e 2014. E eu achei bem interessante essa ideia de mesclar, de intercalar entre uma época e outra. Eu achei bem interessante que a autora colocou, e eu vou mostrar para vocês, por que não, ela separou os capítulos em partes, e essas partes eram algumas muito pequenas. Pequenas que eu digo assim na quantidade de páginas para leitura. Tinha partes aqui que tinha uma página e meia, 2, eu quero mostrar uma pra vocês, e só porque eu quero mostrar eu não estou achando. Aqui, por exemplo, ó, neste capítulo aqui, na parte 15 de um dos capítulos que eu não vou saber qual é, começa aqui, olha aqui, pessoal, tem isso aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês, tem uma página de desenvolvimento aqui assim só, e já encerra aqui. Isso eu achei bem interessante, bem legal, porque torna a leitura mais fluida, mais dinâmica, e eu não senti falta de detalhar mais, de ter mais explicação. Acho que nesse tamanho, para esse tipo de história, funcionou bem nesse sentido. Outra questão interessante é que assim, é como a autora trouxe para nós a ideia de que a personagem, não podendo marcar as pessoas, os objetos, a vida dela, a vida das outras pessoas de uma forma em que ela fosse a autora daquela marcação, é interessante como a autora coloca no início de cada capítulo obras ilustrando como se a Adeline tivesse influenciado aquelas obras de uma forma assim um pouco abstrata. O artista ele não sabia bem o que ele estava fazendo, mas era baseado nela. E eu acho muito interessante porque ela iniciou os capítulos trazendo a obra em questão, e aí traz todos o detalhe da obra, quem é o autor, qual era a ideia da obra, enfim. Isso foi bem interessante para trazer para nós uma ideia de que a história poderia realmente estar acontecendo agora, no nosso universo, nesse momento. Até porque nós estamos falando aqui de uma fantasia, de algo que não pode acontecer. Ou pode? Será que temos algumas Adelines La Rue entre nós? Não sei, não sabemos. Mas enfim, eu gostei da ideia da autora de colocar essas obras para trazer a personagem mais para a realidade. Pessoal, acontecem 3 reviravoltas nesse livro. A primeira reviravolta é mais ou menos ali pelo meio do livro, e essa reviravolta não
não teve o mesmo impacto pra mim, porque eu fui fazer o seguinte, eu fui ler a orelha do livro aqui, ó, essa orelha do livro aqui assim, e numa parte dessa orelha do livro dizia o que era essa reviravolta. Num primeiro momento, olhando, você pensa assim, uau, que legal, isso vai acontecer, mal posso esperar pra chegar nesse momento. E aí você percebe que não é legal ficar sabendo que vai acontecer isso no meio do livro. É mais interessante chegar a essa reviravolta sem estar esperando. A segunda reviravolta, eu não vou contar quais são as reviravoltas, preservando aí a ideia de não ter spoiler com relação ao livro. A segunda reviravolta é a explicação do porquê que aconteceu essa primeira reviravolta. E aí foi legal, eu até gostei, foi bacana, achei interessante a explicação. E a terceira reviravolta vem no final do livro, quando a Adeline então tem que decidir o que ela vai fazer da vida dela, enfim. Eu não imaginei o final tal qual está aqui, mas eu achei interessante, é uma reviravolta bacana. Mas assim, pessoal, 90% dos personagens que aparecem nesse livro, na minha opinião, na minha avaliação, não são cativantes. Não são personagens fortes, não são aqueles personagens marcantes. Tem um personagem, o Luke, que é o personagem que quando aparece a gente fica mais apreensivo, a gente fica mais, agora vai acontecer uma coisa legal, agora vai ter uma conversa mais interessante, alguma coisa assim. Quando o Luke não tá, tudo vai assim numa morosidade, numa cadência boa, a gente até acompanha, mas não é aquela coisa assim, uau, incrível, sabe? Enfim, pessoal, finalizando a nossa resenha leiga sobre esta obra, eu posso chegar à conclusão de que, pra mim, para o senhor Eduardo aqui que vos fala, esta obra não funcionou. Não foi aquela obra assim que tocou o coração, aquela obra que a gente acha, nossa, esses personagens, essa história fantástica. Eu acho que a autora partiu de uma premissa muito boa, mas, na minha opinião, ela não conseguiu aproveitar essa premissa de uma forma que cativasse o leitor. Ou pelo menos não me cativou. Mas se você está pouco se lixando pra minha opinião, se você ainda está curioso para ler essa obra, quem sou eu para lhe dar um conselho? Mas ainda assim, o darei. Não leiam a orelha do livro, porque penso eu que saber antecipadamente de algumas coisas não vai ser legal. E era isso, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.